Quer aprender a fazer um corte desse jeito aí, ó? Sociazão sem mistério, galera, com um poupadorzinho ali mais estilizado? Então fica no vídeo que você vai ver como esse corte foi feito sem nenhum tipo de mistério, tá bom? Galera, primeiro, para esse tipo de corte, a gente tem que organizar o cabelo. Então eu vou fazer ali uma divisão na recessão alta, tá? Para quem não sabe, a recessão alta é aquela quina, aquela entradinha de cima, tá bom? Inicialmente, vocês vão ver, eu vou fazer uma mais arredondada, tipo ferradura, para organizar. Depois eu vou dividir e vou fazer um triângulo atrás para poder preservar a coroa, tá bom? Porque eu pensei em fazer só a ferradura, mas aí depois eu pensei na hora ali de fazer um outro tipo de corte e tal. Aí eu fui e fiz uma outra divisão, tá bom? Repara que as seções são sempre feitas de forma bem certinha, tá? A gente tem que buscar sempre fazer a seção certinha para poder a gente ter certeza que o corte está organizado, que o cabelo está organizado, suas devidas partes no seu lugar certo. Depois eu vou definir uma mecha guia da nossa aresta, tá? Retirei ali aproximadamente um dedo. Repara que eu vou fazer isso daí que você está vendo agora em torno de toda a cabeça, tá bom, pessoal? Então fica ligado que ó, eu vou respeitar ali a coroa capilar, eu vou inclinar para baixo, tá? Vou inclinar para baixo, tá? Esse cabelo ele já tá úmido, tá? Eu passei o grooming, tá? Já para poder me ajudar a manter o cabelo úmido mais tempo, para poder eu ter um controle melhor do cabelo e assim o cabelo ser mais suscetível, mais obediente aos cortes da tesoura, a passada de pente e tal. Repara, viu? Agora eu vou no pente corrido. Nada de sessões, nem nada. Pente corrido. Primeiro o cabelo tá um pouco mais cheio, eu vou te dando umas tesouradas um pouco mais espaçadinhas, mas em sequência, tá? Repara que é sem mistério, galera. É um corte no pente corrido, socialzinho, bonitinho, tá? Sem fazer sessões em diagonais, em nada, tá? É muito comum um corte mais curto, né? Um social mais curto, como a gente mostrou aí, esse corte em especial, a galera fazia as sessões em 45 graus e tal, e depois vir pro pente corrido em alguma parte. Eu já prefiro fazer logo tudo no pente corrido, porque a gente sabe que tempo é dinheiro, e a gente sempre tem uma fila um pouco mais pesada, né? Uma agenda pesada. Então, ó, repara que eu vou fazendo sempre por sessõezinhas, ó, pequenas sessões, mas direto no pente corrido, direto no pente corrido. Vou criando uma graduação, ó, repara que o pente ele vai ficando cada vez um pouco mais distante da cabeça no momento da tesourada, no momento que a gente corta, tá bom? Isso aí no dia a dia é exatamente como vocês estão vendo. Eu começo na lateral da cabeça e eu venho andando, venho caminhando. Dificilmente eu volto, tá? Dificilmente eu vou voltar para onde eu passei. Eu geralmente eu vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo até o outro lado, tá bom, pessoal? Então, pode observar aí que é exatamente isso que eu tô falando para vocês é o que tá acontecendo no vídeo agora, tá? Desculpa a tremedeira da câmera e tal, a gente tava pedindo pra minha esposa, a gente tava testando um equipamento novo para poder, né, aqueles Steadicam, né, de celular, a gravação dos vídeos são feitos pelo telefone, e aí a gente ainda tava entendendo ali como é que funcionava, tem hora que o movimento do braço faz o equipamento se mover, tá bom? Aí na sequência, ó, eu vou sempre fazendo em sessões, sempre sessões. Sempre. Se eu começo lá embaixo, galera, eu tenho que terminar lá em cima. É muito comum a galera que está fazendo pente corrido, o pessoal que trabalha, né, com pente corrido, eles fazem aleatoriamente. Eles utilizam pontos aleatórios na hora que está fazendo o passar da tesoura com a pente. Entendeu? Então, assim, acaba que você vai ter vários lugares irregulares. Repara que eu estou fazendo, né, sessão por sessão em torno de toda a cabeça, continuamente. Eu dificilmente eu vou voltar para qualquer que seja qualquer coisa. Mas pode acontecer, mas eu vou fazer de forma contínua. Eu começo lá embaixo e vou para lá em cima. Mecha por mecha, tá vendo? Muito cuidado com a orelha. E depois eu vou fazendo umas mechas mais sensíveis, mais curtinhas. Eu primeiro tiro uma mecha por mecha, né? Para poder a gente tirar um pouco do peso do cabelo. Ali eu já dei uma marcadinha já no pezinho ali para poder, né, do acabamento para ficar um pouco mais fácil, um pouco mais bonito da gente ver. Ó, repara que quando eu tô perto da orelha eu sempre faço com o maior devagar do mundo, maior cuidado. Por quê? Porque às vezes na emoção, né, a gente na correria, a gente acaba dando um molinho ali, dá uma tesourada na orelha.
Acontece sempre? Não, mas já aconteceu 3 vezes comigo já. Entendeu? Então, assim, galera, é sempre importante quando a gente está perto da orelha, a gente redobrar, triplicar, quadruplicar a atenção. Afinal de contas, o nosso cliente ele não veio para barbearia para ser ferido. Repara, galera, que tá ficando ali na aresta aquele leve peso, né, daquela mecha inicial que a gente fez. Eu vou deixando para poder ter uma referência, né, exatamente onde eu preciso parar e tudo mais. Depois eu nivelo até chegar naquele limite. Ó. Repara que o pente começa bem mais próximo da cabeça lá embaixo e vai saindo um pouco mais acima. Essa parte aí, galera, tem que tirar muito pouco, tá? Tem gente que entra muito e quando penteia para trás, fica aquela parte clara, cabeça branca aparece e tal. Aí não fica muito legal. Então, ó, repara que eu já dei uma leve limpada ali para poder já facilitar depois com a máquina de acabamento nessa região aí. Entendeu? Agora vamos para a região do topo, tá? Eu vou separar uma seção. No vídeo, na gravação, eu vi que eu puxei a mecha, mas que eu já estava do outro lado, a mecha não veio toda na minha mão, tá, pessoal? Isso aí acontece no dia a dia, na correria, tá? Eu puxei uma mecha um pouco mais grossa, um pouco mais pesada, porque eu me foco muito no meio, tá vendo? Nessa puxada, eu deixei uma parte de cabelo, mas eu não estava vendo nesse momento. O cabelo estava cheio, eu não estava vendo, acabou que puxou errado. Aí, mas a seção do meio estava ali, estava na minha mão. Eu vou fazer preservando o topo, preservando o topete ali, né? Parte do topete da frente, da franja, deixar mais alto, fazendo uma inclinação ali, aproximadamente uns 30 graus, não necessariamente de 40, não. Os 30 graus ali para poder deixar a parte da frente ascendente, ou seja, topete ascendente. Topete ascendente quer dizer que ele vai aumentando conforme vai chegando na próxima do topete, tá bom? Ali eu já dei só um leve encaixe para a parte de trás, para poder me trazer como referência. Puxo toda uma lateral, uma parte para um lado e vou cortar um lado e depois uso a guia para o outro lado, tá bom? Ó, repara, o que está curto, que já foi cortado na guia, continua do jeito que está. A gente só tira o que está maior, tá bom, pessoal? Isso é importante. Pô, mas isso aí é produtivo ou improdutivo? Fazer isso no dia a dia, para aquele tipo de corte que eu mostrei no início, que é o que a gente está fazendo, é necessário que a gente tenha uma referência. Não necessariamente precisa ser esse tipo de técnica, temos outras. Ali eu estou conferindo se na aresta não tem nenhum cabelo mais longo do que o normal, tá? E depois eu vou fazer a mesma coisa, vou separar uma parte da mecha que já está toda cortadinha, bonitinha, vou jogar para o outro lado, né? Olha lá, eu me preocupo com isso. Se eu vejo que está errada a seção, eu vou lá e tento corrigir. E venho cortar apenas o que está sobrando. Tá bom, pessoal? Sempre com a mão reta ali nesse caso, tá? Claro que tem casos que a gente inclina a mão, principalmente quando é um cliente que a gente vai fazer um corte social mais curto, bem curtinho, a gente vai acabar inclinando a mão para poder acompanhar o dorso do cabeça e tal. Porque fazer um corte quadrado num cabelo realmente curto fica praticamente difícil, né? Impossível. Ali eu vou separar o meu topete do restante do cabelo, tá? Vou dando uma separação em V, né? Ou separação em triângulo, depende do ângulo que a gente está vendo. Jogo ali para frente e dou uma leve angulada, tendo como referência aquela mecha que a gente puxou lá no início, tá? Eu vou dar uma leve angulada, não vou fazer ela 0 graus, tá? Porque senão ia ficar muito pesado e tudo mais. E o cliente gosta de jogar o cabelo já mais para trás mesmo e tal. Então ali, ó, tá vendo? O curtinho já era a minha mecha guia ali. Então eu já vou e corto, usando como referência a minha mecha guia, sempre dando uma leve angulada ali na parte que eu vou cortar, tá? A intenção realmente é tirar um pouco mais de volume. Se você bota ele na horizontal ali a 0 graus, né, o que vai acontecer? Vai gerar mais peso. A outra forma é a gente fazer exatamente isso que eu estou fazendo, tá vendo? Eu dou uma angulada com a mão, inclinando para fora e venho na mecha a mecha, tirando e desgastando toda essa região para fazer uma transição do topo para a lateral, tá bom? Mas aí você tem que se preocupar exatamente com as suas guias, se está tudo certinho, se está tudo dentro dos conformes. Repara que o cabelo lá, mesmo sendo feito no pente corrido, ele obedeceu, né, a questão, né, das camadas ali. Agora, galera, eu vou acertar o topete com o restante do cabelo. Eu fiz o encaixe com a lateral, vou fazer ali uma continuação, né, da parte que está na lateral para o topete, para não ficar sobrando aquela franja fora de lugar ali. Isso eu vou usar uma desfiadeira, tá bom? Eu vou usar essa desfiadeira para poder fazer isso daí de
uma forma mais leve, né? Deixar a cabeça um pouco mais leve. A gente vai desfiando, 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 criando uma graduação da lateral onde está a aresta até a ponta do topete. A gente vai fazer isso em todo o topete. Eu sempre separo no meio, puxo e faço essa seção. Tá bom, galera? Galera, se você ficou com o vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha, segue a gente lá no Instagram, ajuda a gente a crescer nas nossas redes sociais, para poder a gente tá cada vez mais se animando e mandar mais conteúdos para vocês aí, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom, pessoal? Ajuda a gente a crescer para a gente levar mais conhecimento, mais dia a dia de barbearia para mais barbeiros e assim ajudar vários outros profissionais a crescer também nessa profissão aí que tem ajudado tantas pessoas aí. Então, ó, mesma coisa do lado oposto, tá bom, galera? A gente vai fazer para poder desfiar ali e assim o cabelo conectar a aresta com o topete de forma mais agradável. Com o cabelo já seco, tá? Totalmente seco, aí sim vem o uso da tesoura dentada. Nunca, nunca se deve usar o cabelo com a tesoura dentada, com o cabelo molhado. Ah, mas por que, Santos, isso? Porque o cabelo molhado ele tende a se agrupar mais. Então, na hora que você dá a tesourada, né, quando você vai dar aquela tesouradinha, o que vai acontecer? Vai cortar mais do que deveria, vai tirar uma porção maior do que deveria. Com isso, acaba que você só vai descobrir o problema depois que você seca o cabelo, tá bom, pessoal? Então, foco nisso aí. Tesoura dentada, sempre com o cabelo seco. Com a proposta desse vídeo aqui em especial, é mostrar para vocês uma forma de cortar o cabelo, de fazer um poupador bem mais simples, tá? Então, eu não estou fazendo nada que seja muito avançado, nada que seja muito impossível, tá? Muito difícil de decorar, tá bom? Isso aí é tudo que dá pra gente fazer, né, no dia a dia, normal, só praticar ali movimento do pente corrido e tal, para poder a gente fazer todos esses encaixes. Repara que o objetivo da tesoura dentada aí é para poder fazer uma conexão melhor, sabe? Um encaixe melhor nas seções que foram cortadas na tesoura de corte, tá bom, pessoal? Aí vocês vão ver também daqui a pouco em cima como que eu texturo. Ó, repara que eu pintei o cabelo para frente, diagonal para frente, para poder forçar uma ondulação mesmo. Que aí eu vou tesourando até essa ondulação desaparecer. Porque quando você corta do jeito que a gente cortou aqui e joga tudo para trás, já fica bom. Só que nem sempre o cabelo do cliente está para trás. Às vezes ele acorda com o cabelo para frente. No dia a dia ele quer jogar o cabelo para outro lugar e tudo mais. E o cabelo não estava devidamente encaixado. Então essa é a forma que a gente encaixa o cabelo do jeito certo, tá bom, pessoal? Então, ó, repara que já não tem mais ondulações ali, né? O cabelo tá totalmente encaixadinho, bonitinho, todo Nicolas Claydezinho, tá bom? Mesma coisa de ambos os lados, tá? A gente força o cabelo para frente, tá? Contra onde a gente iria pentear e vai trabalhando ali a tesoura dentada em toda a região do cabelo. Tesoura dentada é muito legal você usar em toda a região, tá? Pode usar ela em toda a região, que ela só tem benefícios. Agora, preste atenção, tem vários tipos de tesoura dentada, tem que procurar uma tesoura dentada que melhor se adeque, né, a você, né, de acordo com a quantidade que tira. Tem tesoura dentada que corta muito, tem tesoura dentada que tira mais ou menos, e outro que tira quase nada. Agora eu estou dando uma leve texturizada, não estou fazendo com a ponta da tesoura de corte, estou dando uma leve texturizada nas pontas usando a tesoura dentada mesmo. Para quê? Para gerar encaixe, para gerar leveza e tal. Isso existe uma sensação tátil, sabe, galera? Quando o cliente bota a mão na cabeça, o cabelo dele tá texturizado, tá encaixado, tá leve, ele sente, é agradável ele fazer esse movimento com a mão para trás e tal. Então repara que eu vou fazendo isso aí em toda a extensão do cabelo, na região do topo e tal, para poder gerar uma leveza. Agora eu joguei para frente ali, vou dar umas tesouradas ainda ali na parte de trás para ver se não está ficando nenhum tipo de relevo, nenhum tipo de ondulação e tudo mais. Mas o objetivo de ter jogado para frente é que eu vou puxar algum bolinhos de mesh e vou passar a tesoura dentada nas pontas, né, para poder fazer esse movimento, criando mais encaixe, mais textura. Tá bom, pessoal? E se você está gostando do conteúdo, curte, comenta, compartilha.
Segue a gente no Instagram, segue a gente nas outras redes sociais, no TikTok e tal. Ajuda a gente a crescer. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para todas as notificações, tá bom, galera? E esse tipo de corte aí é um corte bom para você melhorar seu marketing digital, né? Porque você acaba deixando ele mais bonito, fica mais vistoso e tudo mais. É um corte simples de fazer, mas com o efeito fica bem bonito. Agora é só secar, né? Todo para trás, dando aquela valorização com uma boa pomada, né? Como eu já tinha usado o grooming, o efeito memória já funciona, né? Então o cabelo obedece com mais facilidade e aí a escovação fica mais fácil, tá bom? Repara que eu vou secando ele todo para trás, eu sempre seco de trás para frente inicialmente, como ele já estava todo seco. Agora a gente só vai modelando o cabelo segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Tá? Lembrando que eu não poderia também caprichar muito nessa situação aí, porque, como vocês viram, tinha pessoas sentadas. Aparece agora nesse exato momento a perna do próximo cliente que ia sentar aí nessa cadeira. Ele já estava ali aguardando e tal. Então a gente não pode nunca passar muito do tempo ali, entendeu? Então, galera, esse aí é uma técnica simples de fazer um bom corte social, um corte poupador na tesoura, 100% na tesoura. Tá aí o resultado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi de coração de mim para vocês. E eu gostaria realmente que vocês se inscrevessem no nosso canal e compartilhassem, galera. Compartilha para o máximo de amigos possível para que a gente possa ajudar mais pessoas nessa área da barbearia que tem crescido tanto no nosso Brasil e no mundo. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto.